Hora de falar sobre as diferenças na pontuação entre Arthur Jorge e o técnico Tite enquanto comandantes do Cruzeiro. O Tite esteve à frente do Cruzeiro por 8 jogos no Brasileiro, o Arthur Jorge completou o nono nesse final de semana na vitória por 2-1 contra a Chapecoense. E o desempenho é completamente diferente. Nem parece que os caras estiveram à frente do mesmo time. Tite somou 17% dos pontos contra 70% de Arthur Jorge. O Tite com 17% seria rebaixado possivelmente com a pior campanha do campeonato. E o Arthur Jorge com 70% certamente brigaria por título. O Tite não conseguiu nenhuma vitória contra 6 do Arthur Jorge. O Tite empatou 4 vezes contra um empate do Arthur Jorge. O Tite perdeu 4 vezes para 2 derrotas do Arthur Jorge. Termos de gols marcados, 8 gols no time de Tite, 15 do Arthur Jorge. Gols sofridos, o time do Tite sofreu 16, o time do Arthur Jorge sofreu apenas 11. A constatação a partir desses números: se o Arthur Jorge não tivesse chegado tão tarde, o Cruzeiro certamente brigaria. Se não por título, mas por vaga em Libertadores da América e para figurar entre os 3, 4 primeiros. Com a passagem do Tite, o Cruzeiro ficou bem distante dos principais objetivos no campeonato. E o Cruzeiro quer comprar lateral esquerdo do Racing. A prioridade da Raposa na busca por um jogador para essa posição é Gabriel Rojas, jogador de 28 anos de idade, cuja média de passes para gol é de 30%. Ótimo aproveitamento, um dos melhores laterais em termos ofensivos do futebol na América do Sul. Rojas, que inclusive está na pré-lista de convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo. As tratativas entre Cruzeiro e Racing já foram abertas e a expectativa é de que ele possa ser adquirido em definitivo na metade do ano. Vale a lembrança de que o Cauã Prats, que é a reserva do Kaique nesse momento, já tem negociação fechada com o Borussia Dortmund. Ele se transfere quando a janela na Alemanha abrir. Outra oportunidade de negócio no Cruzeiro é a saída do Kaique, que tem sido pretendido por clubes do exterior. Se chegar uma proposta a partir de 15 milhões de euros, a tendência é que saia negócio. Só que sobre elenco, Samuca, a gente até teve algumas informações aí do Cruzeiro buscando, por exemplo, um lateral esquerdo, né? O Gabriel Rojas, que existe um interesse. Acho que ainda não deve avançar nada essa semana, né? Provavelmente deve ficar mais para o período de parada na Copa. Porque o Cruzeiro tem as conversas aí com o Igor Júlio, agora chega o Gabriel Rojas também, que é um lateral que o Cruzeiro quer, independentemente aí de efetuar venda de Kaique ou não. O Cruzeiro espera propostas nessa janela do meio do ano, principalmente para Kaique e para Jonathan Jesus. Então vamos ver como será esse mercado. Essa semana não tem como, né? Você está decidindo a vida na Copa Libertadores e é muito importante você estar na Copa Libertadores porque aumenta a receita, tem premiação para estar nas oitavas de final, vai ser o Mineirão lotado, com certeza, independentemente de quem você enfrentar. Então o Cruzeiro precisa estar... Aumenta o interesse de jogador em estar no Cruzeiro, né? Exato. Então o Cruzeiro precisa estar nas oitavas e para isso tem que vencer o Barcelona para não depender de nenhum outro resultado. Aí a partir da próxima semana, com certeza, o Cruzeiro vai ter aí um período de férias, né? Que será obrigatório para todo mundo, né? Quem não vai disputar a Copa do Mundo tem que parar, depois vai voltar. Então, nesse início de junho aí, com certeza, as coisas devem esquentar, né? O Cruzeiro intensificar aí com o Igor Júlio, o jogador acho que chega nessa semana ou na próxima ao Brasil para passar o período de férias, é o nome que o Cruzeiro deseja realmente. Então, vamos ver, Caramujo, tem muita coisa aí, muito jogador sendo oferecido. O importante é quando a gente traz, fulano foi oferecido, não quer dizer que ele vai ser o jogador, né? Porque oferece, aí cabe ao clube aceitar ou não, avançar. Por exemplo, a gente trouxe o Paulinho lá do Midtjylland. É esse nome mesmo? Midtjylland. Da Dinamarca. Então, não quer dizer que foi oferecido, que vai interessar. Às vezes, o jogador oferecido, o clube deixa ali em stand-by máximo, né? Se não aparecer nada, tem uma condição favorável, aí você pode pensar, mas hoje o Cruzeiro trabalha aí com esse foco no Gabriel Rojas. O Racing, obviamente, vai vender. Acho que o Racing vai passar por uma reformulação, né? Tá fora da Sul-Americana, campeonato argentino só no segundo semestre, aí a Liga Nacional não tem mais nada de Comebol. O Costas rodou lá também, né? Sim, foi demitido. Técnico.
Então, vamos ver. Esse time, cara. Limitadaço esse Costas, misericórdia. Mas eles estavam, ali era o ápice deles, né, Caramuru? Ô, Nath, enquanto você falava, a gente exibia aqui os melhores momentos. Eu vou pedir pra turma, não sei se a gente tem esse recorte, mas, cara, tem que valorizar o Otávio, hein? Ele fez algumas defesas ali, pelo menos 3 milagrosas, 2 em sequência. Pode ir rodando de novo os melhores momentos. Olha que o Otávio começar a fazer essa defesa, se possível, né? A gente põe pra galera do YouTube, olha. Cruzeiro arrumou goleiro, hein, velho? Cruzeiro arrumou goleiro. O Otávio fez defesas impressionantes. Ah, mas falhou também. Na saída com os pés, é muito jovem, é um garoto. E acho que é natural também, né, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, viu? Vem numa sequência impressionante. Contra o Boca também já tinha ido muito bem. Agora nesse jogo contra a Chape também foi um dos destaques, né? Tanto que vai ter seu contrato renovado, né? O pessoal entendeu que ele vai ter uma valorização gigantesca, porque ele já começa a despertar interesse de muita gente, né? Até pela juventude que você citou. De qualquer maneira, cara, não adianta nada também você jogar muito bem e não ganhar o jogo, né? Você jogar muito bem e não ganhar o jogo. O Cruzeiro jogou bem o primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, não fez, perdeu algumas oportunidades, a mesma coisa acontece no início da segunda etapa. E aí o Campeonato Brasileiro, embora a Chape seja a pior equipe da competição, já são 15 rodadas sem vencer, pior defesa do campeonato, os caras vão dando aquela empolgada, né? Porque você não matou o jogo, os caras vão dando aquela empolgada. Se você deixa o adversário chegar vivo na parte final do jogo, é natural que você tome ali um certo sufoco. E tem uma coisa que eu venho falando aqui, que bom que o Arthur Jorge falou, porque daí acaba corroborando com o meu discurso aqui. O time tá cansado, ô Thiagão. O time tá cansado. Você pega, claro, você tem vários exemplos aí, mas eu vou pegar o do Matheus Pereira, que é o cara mais brilhante assim do time, né? O cara mais mágico do time, que já tem 31 jogos nessa temporada. Loucura, né, cara? Loucura. A última temporada dele no West Brom, lá no campeonato inglês, ele jogou 34 a temporada toda, já tem 31. Nós estamos na metade ainda da bagaça, meu. Então, assim, o Christian, né, ele que é o motorzinho do time aí, tá sentindo muito. Você vê, volta e meia sendo poupado, segura daqui e dali, pra tentar ter o Christian inteiro. Até porque o Christian é muito mais corrida, né? Muito mais físico, né? Então, também tem 31 jogos. E são muitos jogos, o Thiagão. Você pode pegar aí a escalação em sequência, né? Então você tem o Fabrício Bruno jogando praticamente todas, o Jonathan Jesus também, e o Gerson também. Isso cobra um preço, né? Você não tem a dúvida. Então, na parte final do jogo, principalmente, você sente um desgaste. O Arthur Jorge é característica, e aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação. Ele não roda muito esse elenco, né? Ele não gira muito. Agora, pelo que tudo indica, né? Eu vou falar tudo indica porque depende de quinta-feira, né? O sucesso dessa metade de temporada, o Thiagão, depende de quinta-feira, né? Dando tudo certo, e eu acredito que vai dar. Você passou por essa maratona de forma ilesa. Mas como a Nath alertou, ela não pode entrar com a ideia de que é jogo fácil, em casa, meu amigo, é guerra, tá, Ale? É guerra quinta-feira. Mas eu acho que esse espírito, e até o que aconteceu contra a Chape, vai servir de alerta, porque a gente falou isso semana passada, a audiência vai reclamar, Ale, seu filho da... Eles já falam isso, né? Mas é verdade. O jogo mais importante do ano é quinta-feira. Porque na semana passada foi contra o Boca, conseguiu o resultado, agora passa a ser o Barcelona, o jogo mais importante do ano, classificar bem, dar um recado para os seus adversários da Libertadores, e eu acredito até que a classificação vai vir como o primeiro lugar do grupo, que é muito importante, pensando na próxima fase, você jogar com o Mineirão lotado a seu favor, o jogo decisivo, é fundamental. Então assim, sabe, entre problemas aqui, outro ali, a coisa tá indo muito bem, já são 6 jogos sem perder por todas as competições, uma só derrota, tudo bem que foi no Clássico, nas últimas 11 partidas, contando a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, então o momento é muito bom, claro, não vai ser excelente todo o tempo, como não foi, principalmente na parte final do jogo de ontem, mas tá ótimo, né, Thiagão? Vai ficar melhor com o Cruzeiro classificado quinta-feira, Nath, com o campo cheio na Libertadores, sou mais Cruzeiro, viu, Nath? Vamos para um número maravilhoso que é, segue o líder? Exatamente. Desde a chegada de Arthur Jorge ao Cruzeiro, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Expliquem essa, meus amigos. 19 pontos conquistados, mesmo número do Palmeiras. A vantagem do Cruzeiro é no número de vitórias, né? Já que esse é o critério de desempate adotado aqui no Brasil. 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 15 gols pró, 11 sofridos. Aí esse G4. Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino e Flamengo. Flamengo que perdeu para o Palmeiras nessa rodada. E assim, não deixa de ser surpreendente, um tanto quanto absurdo, quando a gente vê tudo que a gente conseguiu e onde a gente tá, né? A gente conseguiu chegar em 9º lugar, graças a essa campanha espetacular, com 70% de aproveitamento. Fantástico, fantástico. Não esperava isso nunca, eu me lembro até que... Ô, Caio, desculpa te cortar, o mais curioso é, Caramuru, é que, tipo, é quase a pontuação toda, né? Então, o agora e o antes você tá com quase o mesmo número de pontos. É verdade. Tão ruim que tava. Eu lembro que quando o Arthur chegou, a gente projetava uma pontuação ok pro Cruzeiro. Nunca que eu imaginava 23 pontos, né? Que é o que o Cruzeiro tem agora.
2019 com o Arthur Jorge, isso em meio a problemas, o Arthur não recebeu nada de novo, teve que lidar com esse elenco, sem tempo para trabalhar, e tá fazendo com que o Cruzeiro venha a almejar algo mais digno dentro do Campeonato Brasileiro, dentro daquilo que foi planejado, né? Acho que o Cruzeiro queria até algo a mais, que seria a briga pelo título, algo que em algum momento em 2025 o Cruzeiro conseguiu, mas infelizmente em 2026 o início pesou demais, mas aos poucos a gente vai vendo o resultado na tabela de classificação. Eu até fiz um levantamento ontem que o Cruzeiro, dentre os clubes da Série A, no momento, é o que tem a maior invencibilidade, são 6 jogos, né? O Remo estava empatado com o Cruzeiro, com 5 jogos de invencibilidade, mas o Remo perdeu para o Atlético Paranaense. Aí com isso o Cruzeiro tem a maior invencibilidade de forma isolada. Isso sim, tendo confrontos de Copa do Brasil, de Libertadores, Brasileirão, jogos fora de casa, né? A maior parte dos jogos, inclusive fora de casa, contra Católica, Bahia, Palmeiras e Boca Juniors, 4 dos 6. Então é um Cruzeiro que hoje a gente vê que não é forte só no Mineirão, dentro de casa. Eu acho que no início do trabalho do Arthur, bem no início, a gente estava vendo um Cruzeiro mais forte em casa mesmo. Hoje não, hoje fora o Cruzeiro é um visitante enjoado. E vai chegar naquele ponto que o Arthur tanto desejava, né? Do Cruzeiro ser um adversário chato para todo mundo. O Cruzeiro já venceu o time da parte de baixo, como venceu ontem, mas já conseguiu bater de frente contra quem tá na parte de cima. Por mais que esse time ainda tenha que melhorar, e a gente pontuou isso, vamos seguir pontuando, mas hoje já é um Cruzeiro capaz de competir bem contra qualquer adversário dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mais interessante é essa sequência que o Arthur conseguiu construir em meio a um cenário extremamente adverso, né? O Caio falou, o Arthur não recebeu reforços, até por uma questão também de logística, né? Questão de janela. Ele precisou de recuperar esse elenco em todos os aspectos, técnicos, táticos, físicos, aspecto mental, vivenciando uma situação nada favorável para um treinador que está chegando, que foi a questão do gol do Cruzeiro, né? A gente não sabia, vai ser o Matheus Cunha, vai ser o Otávio, e aí ele conseguiu chegar a uma definição, e hoje ele tem o Otávio ali como goleiro titular. Então, é uma campanha assim, absurda, o aproveitamento de 70%. A gente tinha uma expectativa boa na qualidade e no que o Arthur podia nos fazer nesse período, né? A gente tinha uma esperança em que o Arthur Jorge pudesse ser ali a tábua de salvação do Cruzeiro, olhando para o que era o Cruzeiro antes da chegada dele. Eu acho que ninguém, assim, nem o mais otimista dos cruzeirenses, tinha uma sensação de que ele faria o que ele tem feito. E o impacto do trabalho do Arthur Jorge é muito grande. Mas o tamanho do problema do Cruzeiro é tão grande que mesmo com essa campanha que a gente está vendo ali, o Cruzeiro ainda está em 9º lugar, né? Você está em 9º lugar, mas se não tivesse, olhando para o jogo de ontem, a gente estava falando agora há pouco, né? Um empate seria trágico por tudo que o Cruzeiro por tudo que poderia acontecer com o Cruzeiro na janela. Então dá também a dimensão do que era o cenário encontrado pelo Arthur Jorge, e ele conseguiu recuperar. Acho que é isso que fomenta também uma esperança maior no torcedor para o pós-parada da Copa, com chegada de reforços, com tempo para treinar, com tempo para recuperar os atletas fisicamente, mas é um baita trabalho do Arthur Jorge. E realmente tudo que foi feito em tão pouco tempo para treinar, né? Eu acho que é aí que a gente fica com essa esperança de que possa ser bem melhor. Só dá uma passada aí na segunda parte da tabela, Gabriel, só para a gente ver aí os times que têm a menor pontuação e um dos motivos pelo qual a gente ficou tão invocado de sofrer tanto contra a Chape. Ela é um time que não venceu nenhuma dessas últimas 9 partidas, né? É o pior time nesse recorte recente. A gente teve aí o Vasco, Remo e São Paulo sendo os outros times desse Z, né? Desse Z4 aí nas últimas 9 rodadas. E o próprio Bahia, um outro time que está à frente do Cruzeiro, que está também passando por um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro conseguiu dar uma arrancada espetacular, que merece muito de elogios para o Arthur Jorge e tudo mais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.